Bem-vindos todos e todas à nossa segunda aula sobre a série Viagens no Tempo. Se vocês lembram, na primeira aula eu falei um pouco sobre a natureza geral do tempo, aquela percepção que a gente tem de que o tempo está sempre indo para frente, mesmo que isso pareça ser meio contraditório com relação às equações da física fundamental, as leis de Newton, a lei da gravitação, porque nessas equações parece que o tempo pode tanto ir para frente quanto ir para trás. Esse aparente paradoxo, na verdade, está ligado com o seguinte: essas leis descrevem apenas sistemas muito simples, tipo uma partícula ou duas partículas em movimento uma em torno da outra. Como eu expliquei, quando a gente coloca um monte de partículas colidindo umas com as outras, essas colisões, em qualquer modelo realístico da natureza, elas levam a perdas de energia, ao que a gente chama de fricção ou viscosidade, e quando você incorpora essa viscosidade nas equações do movimento, você percebe que você tem então uma direção no tempo, que é, obviamente, do passado para o futuro, né? Então eu falei da ideia do tempo linear, que é a ideia de se o tempo, você está marcando um tempo que começa aqui no tempo t igual a zero, ele está indo para frente em direção ao futuro, né? E eu mencionei também que a questão que a gente quer chegar é a questão sobre viagens no tempo, né? Então, obviamente, se eu não fizer nada, fechar meus olhos aqui e meditar um pouquinho, o tempo está passando para frente. Então, obviamente que a gente está sempre viajando no tempo para o futuro. Mas a questão é se a gente pode pular. Será que eu posso, de uma forma rápida, chegar a 100 anos avante ou a 1000 anos avante? E por que a gente não pode ir para trás? Então, antes da gente explorar essas coisas, hoje eu quero falar numa consequência dessa ordem do tempo, que na física clássica é chamada de determinismo. A ideia de que o momento presente determina os momentos futuros e, nas equações simples da física, os momentos passados também. Então, em princípio, se você soubesse a posição de todas as partículas que existem no universo nesse momento e também todas as velocidades, na verdade você precisa da posição e da velocidade, você, ou uma supermente, como uma vez falou o cientista francês Pierre de Laplace, como ele explicou uma vez, você poderia então, essa mente poderia então prever o futuro de uma forma perfeita. Então a questão é essa, determinismo. Será que ele existe mesmo? Será que a natureza tem tudo determinado? Será que você é dono do seu futuro? Você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer? Ou será que você é uma espécie de marionete nesse rio do tempo que é simplesmente carregado, sem ter a menor noção de que todas as suas escolhas são, na verdade, pré-programadas nesse grande livro da natureza? Pergunta realmente inquietante essa, né? Então deixa eu escrever aqui no quadro para a gente exacerbar essa história, a questão do determinismo, né? Então, determinismo, que obviamente quer dizer a determinação do futuro. Que se eu souber o que está acontecendo nesse momento aqui, vamos chamar de t igual a zero, tudo o que acontecer para frente fica pré-determinado. Então a questão é se isso realmente ocorre. Porque essa questão está ligada com a questão filosófica do livre-arbítrio. A ideia de que você é, em princípio ou não, livre para escolher o que você vai fazer. Essa aqui é a questão, né? Se você tem um determinismo rígido, é como se o universo fosse uma espécie de grande máquina, uma grande operação de um relógio. E você é uma parte dessa máquina, e tudo que você faz, por exemplo, o fato de eu ter resolvido dar essa aula, você ter resolvido estar escutando essa aula, tudo isso faz parte desse determinismo. E é óbvio que isso é uma visão do mundo terrível, né? Porque significa que a gente não tem liberdade nenhuma. Quando a gente acha que a gente está escolhendo alguma coisa, a gente não está. A gente está simplesmente reagindo a esse determinismo porque nós somos feitos dessas partículas. Para que esse determinismo realmente ocorra, você tem que conhecer, vamos escrever aqui, numa linguagem meio matemática, a posição
x das partículas num determinado tempo, vamos chamar de TI, que é o momento tempo inicial, e você também tem que saber a velocidade das partículas nesse momento inicial. Então, obviamente, se eu tenho uma partículazinha só que está indo para frente no tempo, eu sou capaz de dizer qual é a velocidade inicial dela e a posição inicial dela. Então, a suposição do determinismo é que se você pudesse saber a posição de todas essas partículas, você ia então aplicar as leis do movimento e poder prever o futuro. A ciência como oráculo total. Você nem precisa mais de astrologia, basta usar as leis da física, né? Essa é a ideia. Então, qual é o problema com essa ideia? Felizmente, existem vários problemas com a ideia do determinismo, tá? Uma delas é a seguinte: tudo bem você saber a posição, medir a posição e a velocidade de uma partícula, mas se você quer realmente saber tudo o que está acontecendo, você precisaria fazer isso com o universo inteiro. E para você fazer isso com o universo inteiro, você ia ter que medir a posição de todas as partículas que existem no universo ao mesmo tempo. E isso, obviamente, viola a causalidade, porque você não consegue obter informação de coisas que estão muito longe de você no mesmo tempo em que as coisas que estão perto de você. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui agora, mas essa imagem minha está demorando 1 bilionésimo de segundo para ir da sua tela até o teu olho, porque a luz demora 1 bilionésimo de segundo para mais ou menos viajar em torno de 1 metro. Ou seja, o ponto é que quanto mais longe as coisas estão, mais tempo demora para essa informação chegar delas até a gente. Isso significa que para você fazer uma medida em Andrômeda, na galáxia de Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz, essa informação demoraria 2 milhões de anos. Então, obviamente, o determinismo centrado na gente, da gente poder entender o futuro e prever o futuro, é uma impossibilidade devido às leis da física. Então, só mesmo um Deus que está onipresente e onipotente, que não tem nada a ver com as leis da física, que vai além das leis da física, é que poderia realmente ser uma mente determinística. Mas como nós não somos deuses, para nós esse determinismo está errado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a seguinte: quando você fala que você sabe a posição e a velocidade das partículas, você está dando esses números com uma certa precisão. Vamos dizer, por exemplo, essa minha partícula está mais ou menos 1,0001 metro de distância de mim, né? Então você tem uma medida, você fez uma medida a 1 metro, mas tem essa variância aqui na quarta casa decimal, e poderia, na verdade, se você fosse fazer essa medida de novo, você poderia ter uma medida que, na verdade, é 1,00009 metros de distância. E o problema é o seguinte: na maioria dos sistemas naturais, existe um efeito ou uma propriedade que a gente chama de não linearidade, que é o seguinte, que quando você força o sistema, ao invés dele responder a essa força de uma forma proporcional à intensidade da força, ele responde a essa força de uma forma completamente não proporcional. O que significa que um efeito que é uma causa pequena pode levar a uma consequência muito grande. É por isso que a gente brinca que quando se fala do clima, que quando as asas das borboletas batem lá na África, elas podem causar uma tempestade na Amazônia. Ou seja, uma pequena perturbação longe pode causar uma grande devastação, um grande efeito nesse lugar que a gente está aqui. Então existe essa conexão que é não linear entre as coisas. E devido a isso, esse determinismo é sensível à precisão das nossas medidas. Então quando a gente fala que a gente tem um sistema que tem as partículas nas posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou tem as velocidades nas posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, com que precisão a gente dá esses números vai afetar o movimento futuro das partículas. Então a própria não linearidade da natureza leva a uma imprecisão nas nossas previsões do futuro. O que, sinceramente, para mim é uma coisa muito boa, porque se você parar para pensar, as leis da natureza, as equações que a gente usa para descrever
as leis da natureza são aproximações. Elas não são a natureza, elas são uma representação da natureza. E por serem uma representação da natureza, elas não são perfeitas. E as medidas que a gente faz da natureza, por exemplo, para medir as posições das partículas no momento t igual a zero, também não são precisas. Então essas imprecisões que tornam, de uma certa forma, a ciência uma narrativa que é muito humana e não divina, entendeu? Não perfeita, faz com que a gente não consiga realmente levar a cabo ou representar de uma forma concreta esse determinismo que, em princípio, poderia existir. Então, felizmente, o fato das leis da física serem causais, ou seja, que realmente uma causa leva a um determinado efeito, não significa que todas as leis da física sejam determinísticas. E isso daí fica mais importante ainda quando a gente fala de mecânica quântica. Então, voltando à questão do tempo, o tempo está sempre presente, ele está sempre passando, mas a gente não pode ter certeza de que o nosso conhecimento do que está acontecendo agora no presente vai nos levar a uma compreensão do que vai acontecer no futuro com 100% de certeza. Então a gente, mesmo na física clássica, que é essa física aí que eu estou descrevendo, sem a física dos átomos, etc., a gente já tem essa imprecisão que leva a uma falha do determinismo, mesmo que haja causalidade. Ainda bem, né, pessoal? Porque isso significa, sem falar em ciências da mente, etc., que, pelo menos segundo esses argumentos, nós ainda somos livres para fazer as nossas escolhas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.